Saudações vidreiras! Nessa aula especial, você nunca mais terá problema de cálculo de vidros. Como assim, Gabriel? Bom, o nosso curso é de envidraçamento de sacada, mas a ferramenta que eu vou te mostrar hoje, ela foi criada para poder ajudar arquitetos, vidraceiros e engenheiros a especificarem as espessuras corretas dos vidros, ok? Então, não é só uma ferramenta que você utilizará no seu envidraçamento de sacada, pelo contrário, você vai utilizar para poder fazer aquário, para poder fazer piso, para poder fazer fachadas e envidraçamento de sacada. Então é uma ferramenta espetacular que você tem que conhecer. Seja bem-vindo à 7ª aula do curso expresso de envidraçamento de sacadas. Mas antes, temos que manter a regra. A regra é, Gabriel, responda as perguntas das pessoas. Cara, não deixe as pessoas dormirem com dúvida. Então, eu não falharei na minha missão de responder a sua pergunta. Então, a primeira pergunta de hoje é da vidraçaria Aluvidros. Bom, não sei o nome aqui, não colocou o nome, mas vamos lá. É de Barretos, tá? Ó, vidraçaria Aluvidros de Barretos. Acho que é Márcia, tá? O e-mail pelo menos é Márcia. Olá, boa noite. Está sendo muito boa as aulas, mas tenho duas dúvidas. Para cada vidro existe um peso máximo, por exemplo, kit versátil, ou se tem um tamanho máximo ou mínimo de cada vidro para se ter uma melhor saída. Desde já agradeço. Bom, é o seguinte. Depende. Por que eu estou falando isso? Depende de cada sistema. Mas como nós estamos falando aqui do sistema tradicional, do sistema que a gente encontra facilmente no mercado, seja em kit ou seja em barras, existe uma regrinha assim. Olha só, na altura, até no máximo 2,40. Algumas falam que pode ser até mais alto, mas via de regra, tá? A maioria fala que a altura ideal é no máximo 2,40. Bom, altura mínima, não tem altura mínima, né? 30 centímetros, altura mínima. Agora a questão está na largura das peças. Então, existe também uma regrinha que diz assim: largura mínima, 400 milímetros, 40 centímetros. Largura máxima, 600 milímetros. Então, o seu painel, a largura tem que ter mínimo 400, no máximo 600. Eu gosto de trabalhar com a medida, né, de 500, 550. Só que às vezes você tem que fazer alguns ajustes, às vezes você pega um cantinho, pega uma curvinha mais fechada, mas esse é o ideal. Agora sim, peso de vidro é o seguinte, o sistema, quando a empresa fabrica já esse sistema, ele já fabrica pensando que você vai utilizar ou vidro de 8 ou vidro de 10. Então ele é baseado tudo no vidro de 10, tá? Então pode colocar tranquilo, se estiver dentro dessa medida, você pode colocar, com exceção da pressão do vento, que é o que nós vamos falar hoje. Tá? Então o sistema aguenta, o sistema está ali, ele aguenta, ele foi projetado para, no máximo, peça de 600 e 10 milímetros, entre 8 e 10 milímetros, tá? Mas é bom você olhar a pressão do vento, que é o que eu vou te falar hoje. Então, e aí a saída também, justamente é assim, porque essa largura de 400 é justamente por causa da saída. Já a de 600, né, que é a maior largura, já é mesmo por causa do sistema ficar só em 2 pivôzinhos. Então se você deixar ele muito largo, ele começa a fazer uma alavanca muito grande e aí já começa a dar muita manutenção no sistema e a prejudicar a vida útil do seu sistema. Tá bom? Então, mínimo 400, no máximo 600. Ok? Existem alguns outros sistemas que eu já vi oferecendo até por 800,
mas esse aí já são sistemas mais patenteados, mais difíceis. O nosso sistema normalmente que a gente costuma trabalhar é essa medida aí. Próxima pergunta. Anderson, Alumínios Rolf. Buenas, Gabriel. Estamos juntos aí no curso. E está maravilhoso o curso, parabéns. Fiquei muito contente com a explicação da distância do furo na alvenaria. Mas vou te pedir mais uma explicação que acredito que é de muita gente também. Uma tabela de tamanho de parafuso para cada tamanho de bucha? Isso é uma pergunta. Então, se você ainda não baixou, né, esse material que eu deixei disponível para você, que ainda está aqui embaixo do vídeo, lá nesse material tem justamente essas questões. Eu sabia que vocês iam perguntar isso. Eu já estava prevendo que ia perguntar, porque isso também era uma dúvida muito grande que eu tinha. E eu estudei muito, procurei muito para poder achar um fornecedor que me fornecesse essa tabela. E eu achei esse fornecedor e agora vou compartilhar esse material com você. Tá? Então, se você não baixou ainda, está aqui embaixo, pode baixar. Mas existe sim, tá? Vamos lá. A próxima pergunta é do Elson Rodrigues. Elson Rodrigues, da Metal Glass, Cidade do Leste, Paraguai. Boa tarde, Gabriel. Muito boa aula. Está de parabéns. Mas fiquei com uma dúvida. Na colagem do vidro, tem que colar algum calço embaixo ou em cima? Aí, entre aspas, borracha? Pois eu vi no curso Fundamentos 3.0 que o vidro não pode ficar em contato com algo mais duro que ele ou igual a ele. Muito obrigado, grande abraço. Elson, tá vendo? Isso que é o problema, cara. Tá vendo? Ele viu lá o negócio do curso 3.0, mas vamos lá, vou responder a sua pergunta. Então vamos lá. Se você prestou atenção no dia que eu estava falando sobre os fixadores químicos, eu disse o seguinte, que quando vai se aplicar o fixador químico no perfil, nunca pode aplicar diretamente no fundo. Tem que ser aplicado 2 cordões, um de cada lado, um do lado direito e um do lado esquerdo, mais próximo da parte de cima possível. Por quê? Justamente por isso, porque quando você vem com o seu vidro aqui, o seu vidro vai escorregando, vai deslizando o silicone para baixo, então ele vai borrando, né, essa parede aqui de silicone, toda borrada, e empurrando o máximo de silicone para o fundo. Então, ou seja, ele acaba por si só formando uma película em U. E, nesse caso, protege toda a face do vidro, as duas faces e, aqui no caso, a borda do vidro. Então, justamente, essa pergunta sua é muito pertinente e sorte que eu sabia responder essa. Tô brincando. Então, e é verdade, né? No curso 3.0 a gente pega muito no pé, né? E fala justamente isso, que o vidro nunca pode ficar em contato com o material mais duro ou da mesma dureza que ele. Então foi boa essa pergunta aí, foi quase uma pegadinha, hein? Mas deu tudo certo. Então é assim que se cola, tá? Sempre aqui, ó. Aqui e depois aqui. Então quando esse vidro entra, ele entra e vai já protegendo, né, no caso assim, porque aí ele vai dando mais área de pega, na verdade. Então, todo esse U aqui fica cheio de silicone, ok? A próxima pergunta é do Edivaldo das Merces. Olá, Gabriel, saudações vidreiras. Meu nome é Edivaldo, sou de Salvador, Bahia. Quero lhe agradecer de coração pelo curso, que é, ao meu ver, de alto nível. Parabéns, vou deixar aqui uma pergunta. É verdade que podemos preencher no site do CREA um formulário indicando o endereço do serviço, nome e CPF do proprietário e o serviço a ser executado com detalhes e pagar uma taxa para a emissão da ART? Se sim, será preciso ainda a assinatura do engenheiro? Obrigado. Bom, Edivaldo, é o seguinte... Todo esse procedimento que você está falando aqui é da questão da RT, né? A RT é um assunto que houve muita discussão entre nós, né? Houve bastante e-mails,
Legal, bom saber que vocês estão preocupados com esse documento, que é um documento sério. Mas todo esse procedimento que você descreveu aqui, realmente eu vi fazer. Mas quem eu vi fazer isso, no caso, a pessoa que eu vi fazer isso foi justamente o próprio engenheiro. O próprio engenheiro entra no site, coloca realmente os detalhes da obra, endereço, quem é o proprietário, e aí ele que faz o fechamento. Então, ou seja, nos documentos que nós estudamos, fala lá que o único que pode assinar uma RT é o engenheiro, tá? E depois a RRT, que é o arquiteto. Então, nesse caso, independente do que você faça, se vai ter uma RT, porque o que é RT? Anotação de responsabilidade técnica. De quem é essa responsabilidade? De um engenheiro. Não tem como eu, Gabriel, né, ir lá e me responsabilizar pela obra. Eu não sou engenheiro. Então eu falo, mas você é quem? Então tem que ter, tá? Esse procedimento aqui, pelo que eu estou vendo, é isso mesmo que faz, só quem faz isso aqui é o próprio engenheiro. E no caso, se você puder fazer isso aí, se você entrar lá no site do CREA, digitar os dados, você vai ter que colocar o número do CREA, do certificado do cara que é vinculado ao CREA, né? Do engenheiro no caso. Você tem que colocar um número lá. Quem está assinando? Ok? E a próxima pergunta é do Edinho Baia. Edinho Baia é um cara que sempre está participando dos nossos cursos, sempre participando mesmo, ativamente, colocando os e-mails aí, algumas perguntas sempre interessantes. Vamos lá. Edinho Pereira. Olá, Gabriel. Bom dia. Está de parabéns pelas aulas. Estou aprendendo muito. Já fiz 2 cursos colocou o nome da empresa aqui, e outro pela outra empresa aqui no meu bairro. Mas só foi muito rápido, somente o básico. Mas agora, com estas aulas que você está nos mandando, eu estou tirando todas as minhas dúvidas sobre os trilhos superiores e inferiores. Também sobre o nivelamento. Eu aprendi que é feito nivelamento pelo trilho superior. Tá certo? Sim, está certo. Gostaria de saber qual é o sistema melhor que tem. Também queria saber qual o melhor silicone para fazer a colagem, se é com a cola Pesilox ou com silicone. Legal, então vamos lá, Edinho. Vamos lá, primeira coisa. Você falou aqui que fez 2 cursos, colocou o nome das empresas aqui, inclusive 2 empresas bem conceituadas no mercado, empresas sérias, mas você falou que foi muito rápido e acabou não dando tempo de você pegar o essencial. Então, esse curso é exatamente para você. O que eu falei? Quando nós montamos esse curso, nós tínhamos essa ideia. Porque há um ano e meio atrás, as pessoas estavam pedindo para que a gente tivesse um curso para aprender a instalar. Depois, passou-se um ano e meio, as pessoas começaram, igual você, as pessoas assim, Gabriel, fiz curso, mas cara, fiz o curso, lá foi tudo bem, tudo legal, ó, cheguei na obra, cara, não sai. Cheguei na hora de fazer a montagem, não vai, cara, sabe? Tá faltando muita coisa. Então, o nosso curso é justamente para pessoas assim e para pessoas que querem entrar nesse ramo, nesse mercado com esse produto. Por quê? Primeiro, será que realmente é o produto que eu quero? Porque um dos grandes problemas foi que muitas pessoas começaram a entrar nesse ramo, né, para trabalhar com esse produto, porque é um produto muito rentável, é um produto que ainda dá muito dinheiro, é um produto que, assim, tirando a pele de vidro, né, que já é uma parte de serralheria, esse sistema é o sistema mais rentável, podemos dizer que esse sistema é o sistema mais rentável de uma vidraçaria, por enquanto. Então, muitos vidraceiros, né, falaram, nossa, vou trabalhar com isso aí. Fizeram a sua parte, foram fazer cursos, foram procurar se qualificar, mas a qualificação acabou não sendo suficiente. Por quê? Aquilo que eu falei, é muito rápido, 2 dias, e aí tem o coffee break, tem o café da manhã, tem o almoço, então você acaba não dando tempo de pegar. Por exemplo, o nosso curso ele vai ter 10 aulas. A média das aulas você já percebeu que é 1h20, 1h30. Ou seja, 10 aulas vai dar mais ou menos 12 horas. 12 horas sem intervalo, né? Porque são 12 horas corridas.
Então, praticamente, esse curso gratuito que você está fazendo já praticamente quase dá os 2 dias que você fez lá. Só que a gente não ensinou nada de montagem. Ou seja, nós só estamos ficando nos fundamentos. Antes da montagem. A gente não falou nada de montagem, não falamos nada de venda, não falamos nada de estoque, de, como eu costumo falar, de logística. Isso é muito importante. Nós não falamos ainda. Então, ó, tem um assunto montagem, na verdade tem um assunto medição, né, que a gente só deu uma passada. Tem um assunto projeto. Tem um assunto preparação, certo? Você tem que preparar o material. Depois tem um assunto usinagem interna. Depois montagem externa. Antes da montagem, obviamente, você vai ter que vender. Então ainda tem o assunto vendas, o assunto pós-vendas, e antes da montagem você ainda tem o logística. Como armazenar, aonde armazenar. Isso são coisas que muitas pessoas não dão atenção. Então, aonde eu coloco o vidro depois que eu colo? Como que eu separo os vidros depois que eu colei? Como eu colo o vidro? Depois que o vidro está colado, quanto tempo eu demora para eu poder levar esse vidro para a obra? Como que eu levo esse vidro para a obra? Olha, eu já vi, uma vez, um cara me chamou para dar assessoria para ele lá, porque ele estava desesperado. Ele não tinha nem tido prejuízo na obra, ele tinha tido prejuízo antes da obra. Quando ele amarrou o carro dele, todos os alumínios, no caso os leitos, né, que ficam colados no vidro, chegaram arranhados na obra. Então, não é a mesma coisa que transportar vidro sozinho, porque agora tem um perfil colado ali. Então, tudo isso é coisa que não dá para a gente definir em 12 horas. Precisa de muito mais detalhes. Aí, você também perguntou aqui, também sobre o nivelamento, eu aprendi que é feito o nivelamento pelo trilho superior. Tá certo? Sim, está certo. Esse é o sistema. O trilho ele tem que ser nivelado primeiro, né? Pelo menos assim. Eu aprendi assim e prefiro assim, não vi nenhum porquê mudar isso. Pela parte de cima, porque é a parte de cima que tem que ficar mais encaixada dentro do U de regulagem. Então tem os 2 U's, né? Sempre você tem que dar a atenção mais especial pela parte de cima. Mas também na própria colagem do vidro tem um segredinho na própria colagem do vidro. Então assim, são muitas coisas. Aí por que eu já deixei esse e-mail do Edinho Baia para ler justamente na última resposta? Providencialmente, por quê? Nós estamos tendo muitos e-mails perguntando coisas que não vai dar para a gente abordar nesse curso expresso. Não tem jeito. Isso aí já é uma parte mais apurada. Aí nós conversamos muito, nós já estávamos pensando em fazer isso. Isso já não surgiu essa ideia agora, já era uma ideia já que já estava rodeando aqui, mas agora a gente viu a necessidade. Mas assim, eu quero te fazer uma pergunta. Se nós lançarmos um curso mais aprofundado, um curso que vai tratar disso que eu te falei, venda, medição, projeto, instalação, logística, pós-venda, se nós fizermos um curso assim completo, online, mas completo, um curso que você, se caso você tiver dúvidas, você vai poder voltar nesse curso. Não pensei nisso ainda, como que deve ser feito, se faz por CD, se faz pela internet mesmo, porque nós temos uma plataforma, nós já ministramos alguns outros cursos pela uma plataforma profissional de cursos mesmo à distância. Não sei como seria isso, por isso que eu estou te perguntando. O que você acha? Como eu te falei, nós não temos patrocinadores. Para a gente lançar algo assim no mercado, tem que ter demanda. As pessoas dizem, não, Gabriel, beleza, cara, vou querer. Porque, na verdade, esse curso, igual eu te falei, nós fizemos para caras que já fizeram o curso de evidenciamento de sacada. Obviamente, de repente, não vão precisar comprar de novo. Mas, se vier, de repente, você não aprendeu essas questões de logística, de vendas, como que você vende num condomínio, de repente, foi um assunto que nós estávamos conversando até agora. Né? Quantas vezes eu já não fui enganado com esse papo de condomínio? O cara fala para você, não, ó, fecha comigo, dá um descontão que depois que eu fechar,
todo mundo vai fechar. Mentira! Depois você fica lá, ó, ralando, cara. Você vende barato para um, você vende barato para outro e ninguém fecha com você de pacotão. Como que você faz essa fórmula? E tem um detalhe. Hoje também nós estávamos conversando até mesmo sobre um assunto que é muito interessante. Como você lida, né, com terceirizados. Isso é um problema muito recorrente, muito constante e que muitas vidraçarias sofrem. De repente, a gente consegue incluir também nesse curso essa questão. Vou te ensinar qual a melhor fórmula legal, tá? Legal de você contratar mão de obra terceirizada e você fazer com que o seu funcionário trabalhe e você pague o justo. Ó, fez, eu pago. Trabalhe por produção. Isso é um problema muito constante. Mas fica a pergunta para você. Se nós fizermos esse curso, não sei quanto vai custar, assim, foi só uma ideia que já está assim, meio passo andado, já está, sabe? Mas eu não vou me arriscar a lançar se não tiver demanda, se ninguém quiser comprar. Se tiver, interessa para você? Então eu vou deixar aqui embaixo também nesse vídeo um formulário e peço por favor, mas assim, nunca te pedi nada, mas dessa vez eu estou te pedindo. Por favor, coloque lá, Gabriel, não interessa. Gabriel, interessa. Você não está falando que você vai comprar. Eu só preciso saber assim, Gabriel, é interessante. Ô, legal, Gabriel. Não, Gabriel, nada a ver, cara, não é legal. Só isso, porque daí a gente vai fazer uma média. Opa, é legal, o pessoal tá mais para sim, mais para não. Não, o pessoal tá mais para não do que mais para sim. Então assim, dependendo da sua resposta, aí a gente vai fazer ou não esse curso. Mas, por enquanto, vamos permanecer mesmo neste curso aqui, o Expresso, que na verdade a gente fez para poder suprir você que já fez um curso de envidraçamento em outros lugares, um curso presencial, pela internet, sei lá. Por isso que nós estamos fazendo esse curso aqui. Vamos terminar esse aqui, depois a gente começa a conversar. Mas só que assim, o que eu gostaria? Que você me desse esse respaldo já, Gabriel. Legal, ó, muito bom. Gabriel, nada a ver, cara, não faz, entendeu? É isso que a gente precisa, porque senão a gente, isso não estava assim nos planos certos, a gente já estava com outros planos. Depois desse curso já estávamos com outros planos de fazer outras coisas, outros cursos, outros vídeos, mas aí surgiu essa ideia, e se caso for fazer isso, é algo que demora uma demanda, né? Tem uma demanda, tem o pessoal da filmagem, já não é mais, já tem que ser algo mais especial, tá? Então, por favor, te peço encarecidamente que você só coloque ali, tem um formulário, você coloca os seus dados lá, fala, aí tem algumas perguntinhas, você responde as perguntinhas, você já vai estar nos ajudando, me ajudando e ajudando todo mundo aqui que está meio assim, né? Vai, não vai, será que dá, será que não dá? Muita gente falando, Gabriel, monta o curso presencial que eu vou até aí. Mas o nosso forte não é presencial, nosso forte mesmo é online, tá bom? Vamos lá então, vamos para a nossa aula. Então, nessa aula eu quero te apresentar essa ferramenta que já faz muitos anos que ela está no ar, mas poucas pessoas, poucos profissionais a conhecem, porque aquilo que eu disse, quem conhece não fala para ninguém, fica bem quietinho, não existe uma divulgação muito grande dessa ferramenta, mas eu posso afirmar para você que eu já ganhei muitas obras quando eu atuava nesse mercado como vidraceiro, né, ou como fazendo prestação de serviço ou consultoria técnica, eu ganhei muita obra por causa desse relatório. Eu vou te mostrar por quê. Então, primeira coisa, você tem que ter aí, né, para você conseguir entrar nessa ferramenta, você vai ter que estar logado na internet. Então, o seu computador vai ter que estar conectado na internet. Vamos lá que eu vou te mostrar, tá? Então, o primeiro passo é você estar logado na internet. Bom, logou na internet, você pode fazer de duas maneiras. Você pode digitar aqui Sebrace ou você pode digitar aqui em cima. Então vamos aqui em cima, você vai digitar Sebrace, né, ou sebrace.com.br, ok? Clicou. Então você está aqui no site da Sebrace. Olha só. Então aqui tem a Sebrace, o vidro, produtos e aplicações, facilidades para o cliente. É bom você dar uma olhada nesse site aqui, tem
Bastante informações bem relevantes, mas o que nós queremos está aqui do lado. Então você vai pegar o seu mouse aqui, ó, vai pegar essa barrinha e vai descer, 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 descer. Ó, aqui você tem aqui vidro de proteção solar, né, que nós falamos na última aula bastante sobre isso. Vidro de segurança, vidro de decoração, espelho. Então depois você pode entrar aqui e tá dando uma olhada que vai ser de muita ajuda. Mas o que nós queremos mesmo é essa ferramentinha aqui, ó. Cálculo de espessura. Vamos lá, vamos clicar. Carregou, né? Tá carregando. E aqui é lindo. Então aqui a Sebrae ela fala o seguinte, olha só, vamos prestar atenção aqui. O programa de cálculo da Sebrae foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a especificação e auxiliar no cálculo de espessura de vidros aplicados em fachadas, coberturas, visores de piscina, aquários e pisos de vidro. De propriedade da Sebrae, o programa foi desenvolvido de acordo com as normas brasileiras, ABNT NBR 7199, que é aquela norma que eu falei que todo vidraceiro tem que ter, é a primeira norma que o vidraceiro tem que comprar, e a NBR 6123. E segue algumas recomendações da norma francesa da DTU 39. O resultado fornecido por esta ferramenta leva em consideração as informações prestadas pelo usuário, sendo este o único responsável pelas mesmas. Nesse sentido, a Sebrae não se responsabiliza por quaisquer erros, omissões ou imprecisões nas informações prestadas pelo usuário. Portanto, este programa não deve ser utilizado como um memorial de cálculo, e sim como uma ferramenta de especificação e auxílio na compra e utilização de vidros planos. Em caso de dúvida, contactar o departamento técnico da Sebrae. A Sebrae reserva-se no direito de modificar ou alterar o presente software sempre que necessário, com o intuito de garantir ao usuário a adequação ao texto da norma pertinente. Então, primeira coisa que nós temos que saber aqui, essa ferramenta, quando eu descobri essa ferramenta, eu falei, cara, quando eu comecei a utilizar, eu vi as possibilidades que ela tinha, eu falei, meu, tô salvo. Porque é muito difícil você calcular a espessura de um vidro. E eu falo para você, eu já contratei mão de obra de engenheiros técnicos, calculistas, vou te falar, é muito difícil o cara calcular. O cara vai calcular para você concreto, aço, tubos, mais vidro. Olha, todos eles ficam meio assim, porque é muito difícil alguém pedir para calcular vidro. Então, quando eu enxerguei essa ferramenta, eu falei, nossa, e essa ferramenta, eu tenho a impressão, no começo, me parece que ela era uma ferramenta mais para engenheiros e arquitetos mesmo. Depois acabou expandindo para vidraceiro. Tanto que quando eu comecei a utilizar, você tinha que fazer um cadastro para utilizar, hoje já está mais tranquila. Então vamos lá, o que ela fala aqui? Que primeiro ela é baseada nas normas. A norma do vidro, 7199, e também a norma de pressão de vento. E também uma norma francesa. E ela fala o seguinte, o resultado do projeto, né, da especificação, vai depender das suas informações. Se você passar a informação certa, a espessura está certíssima. Então vamos lá, é isso que eu quero te mostrar como usa essa ferramenta. Então aqui nós temos 4 possibilidades. A primeira, pressão de vento, que é justamente a que nós vamos precisar, que é o que a norma, né, 16259 nos pede, tá? Para esse teste desse sistema aí. Depois nós temos piso de vidro. Meu, maravilha. Veja os caras colocando aí vidro muito grosso num piso que não precisava. Então, às vezes, você fica com medo, né, de acontecer alguma coisa, acaba superfaturando o seu orçamento, colocando vidro a mais que não precisa, ou então você coloca vidro a menos e acaba colocando o seu cliente em risco. Esse cálculo é lindo. Depois nós temos os visores de piscina, que é um dos cálculos mais difíceis que tem para você fazer na calculadora. Muito difícil mesmo. Eu tenho um livrinho aí que eu ganhei há muito tempo atrás de um pessoal de Portugal, mas é muito difícil você calcular. E aqui já tem um cálculo certinho. E depois os visores de aquário, que acaba sendo ali bem parecido com os visores de piscina. Mas hoje nós vamos falar especificamente da pressão de vento. Se der tempo a gente vai para os outros, mas é bem parecido, tá? É bem parecido os cálculos. Vamos lá. Então você vai clicar aqui, né, pressão de vento. E aí vai abrir essa telinha aqui. Então vamos lá.
Olha só. Primeiro detalhe, então aqui já tem o passo a passo, para você não se perder. Passo 1, passo 2, passo 3. Então vamos lá, passo 1, dados da região. É aquilo que eu te falei. A norma 16259, ela tem uma parte aqui, que é justamente aquela que eu te mostrei, que tem, né, essa especificação, já marcando aqui a pressão de vento para cada região, tá? E ela fala justamente isso, aquilo que eu te falei na última aula. Não adianta você colocar um vidro aqui, ó, legal, coloquei um vidro em São José, olha, certinho, perfeito. Você vai colocar em outras regiões, você tem que calcular, porque tem um fator diferencial que é como o vento incide naquela região e naquela altura específica. Então, primeira coisa aqui, quais são os dados demográficos? Como que é a região onde você vai instalar esse envidraçamento? Vamos ver. Então tá aqui. Bem-vindo à ferramenta Sebrace de dimensionamento de vidros aplicados à fachada e cobertura. Esta ferramenta tem como objetivo auxiliar os clientes Sebrace, assim como os projetistas no dimensionamento de vidros para fachadas e coberturas. Você passará por 3 passos até obter o resultado. Tenha à mão informações como local da obra, dimensões da edificação, tipo de vidro a ser utilizado e suas dimensões e detalhes de aplicações. A memória de cálculo desta ferramenta está de acordo com a norma brasileira NBR 7199 e NBR 6123. Então, o que ela está nos demonstrando aqui? Que é importante também que eu conheça o local onde vai ser instalado. Isso é muito importante. Por quê? Na verdade, ou então de repente com essa aqui, né? Ou com essa aqui. Ou até mesmo se você não tiver com uma dessa aqui. Ou então com a normal mesmo, com essa aqui. Muitas vezes você vai ter que medir a largura do prédio e o comprimento do prédio. E a altura do prédio. Primeira coisa. Largura, comprimento e altura, tá? Gabriel, mas como que eu vou medir a altura do prédio? Minha treina não chega, cara. Então, só você contar pelo número de andares, né? Conta pelo número de andares, mede para uns 2, 3 andares lá, ou então pergunta para o engenheiro. O engenheiro vai saber te dar essa resposta. Mas, se caso você não quiser ficar perguntando, você corre a treina lá, né? E tira essa medida. Então, altura, largura e comprimento. Vamos lá. Depois, olha só. É aquilo que eu te mostrei ontem. Você tem que saber qual é a região que você vai instalar. Então você vai olhar no mapinha aqui, você pode ver que esse mapa é bem parecido com o mapa que eu te mostrei na última aula. Na verdade é o mesmo mapa, né? Só as cores que estão um pouco diferente. Mas é o mesmo mapa, porque é o Brasil, né? É como os ventos atingem as edificações brasileiras. Então vamos lá, você identificou a sua região, aí você vai vir aqui, ó. Selecione a região clicando sobre o mapa e posteriormente sobre a seleção desejada. Então vamos lá, olha só. Aí você vai ver que o mapa não precisa, né? Se caso estiver muito pequeno, poxa, eu estou aqui, região 4. Eu não sei que região você está. Mas aqui, ó, aplicação interna à obra sem incidência de vento. Esse é aquele caso, vamos supor, se a gente fosse colocar um envidraçamento nessa sala aqui. Então, aqui não bate vento aqui dentro, só do ventilador e olha lá. Então aqui não precisa, né, de ter essa pressão de vento, mas é importante fazer o cálculo. Mas não é o nosso caso. Nosso vidro será instalado em área externa e sofrerá sim o impacto do vento, tá? O vento irá agredir o nosso sistema. Então vamos lá. Então eu vou achar aqui qual é a minha região. Olha só. Então aqui já tem região 1, 2, 3, 4 São Paulo, região central, 4 São Paulo e aí outras regiões, ó, e o 5, tá? Vamos lá. Eu vou clicar aqui no 4, esse. Legal. Então aqui ele já marcou, ó, região 4. Eu vou marcar 4 São Paulo. Região central de São Paulo. Legal. Essa parte terminou. Agora eu tenho que vir aqui para cima. Topografia do terreno. Como é esse terreno? Aqui você tem 3 possibilidades. A sua obra, ela fica igual essa uma que eu te falei, em cima do morro. Ela fica, né, no pé do morro e depois vem reto, ou ela fica no meio de um vale. Olha só. Então aqui, ó, plano e pé de morro é a primeira opção. Segunda, pico do morro. Terceira, vales profundos. Qual é a sua região? Qual é a região que está instalado o seu edifício, o edifício que você vai trabalhar?
Legal? Então aqui eu vou colocar a primeira opção. Depois, tem ainda a rugosidade do terreno. Ó, primeira opção é mar, tipo assim, fica na beira do mar, beira-mar, né? Fica zona costeira, plana, região com baixos obstáculos. Tipo assim, área... Aqui já... Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que aqui já é meio área rural, né? É isso mesmo. Área rural onde não tem muitos prédios. Então, ou seja, o vento que vier ali vai bater direto na sua edificação. Ou então, subúrbios ou bairros residenciais, né? Que já tem um sobradinho, já tem um comérciozinho mais alto, já tem mais construções. Ou então, cidades pequenas, né? Tipo assim, aquela cidadezinha que montou tudo ali próximo da pracinha, próximo do rio, tá? Mas que tem assim uma certa muvuquinha, com bastante árvores e tal. E aí depois, grandes centros, médias de 25 metros. Acredito que esse possa ser, né, a maioria dos nossos casos. Como a gente vai estar calculando prédios, sempre quando tem um prédio, geralmente tem um ou dois prédios do lado. Então, você tem que identificar aqui o mais próximo da sua realidade. Qual que é mais próximo da sua realidade? Então, vamos colocar aqui grandes centros, média de 25 metros. Legal. Então, aqui nós já fizemos os três. Ó. Colocamos aqui a região, né, que está localizado, a topografia do terreno e a rugosidade do terreno. Aí é só clicar em prosseguir. E aqui, ó, é que eu falei para você. Então, vamos lá. No passo 2, você terá que preencher os campos referentes aos dados da edificação. Nos campos referentes aos dados do vidro, selecionar o tipo de vidro e preencher as informações quanto às suas dimensões. Nos campos referentes aos dados de apoio, selecionar a quantidade de apoio da peça de vidro, clicando sobre a figura correspondente. Caso exista borda livre, clicar sobre a figura selecionando qual será a orientação das bordas livres. Verifique o ângulo que a peça de vidro forma com a horizontal no prédio, preenchendo no campo correspondente o valor positivo do ângulo. Clicar em prosseguir. Então, olha só, para dirigir-se, né, ao terceiro passo. Olha só, aquilo que eu falei. Primeira coisa, você tem que saber as medidas do prédio. Isso é muito importante. Porque se ele for um prédio assim, né, estreitinho, tem até no primeiro filme do curso eu te mostrei um prédio, né? Ele é estreito, parece uma faca. É estreitinho mesmo. Então eu tenho que pegar a medida mais estreita e a medida mais larga. Não necessariamente precisa ser medida de fachada, tá? Mas o que a ferramenta pergunta? Olha só. Qual é a maior dimensão? Não importa se é a largura ou se é o comprimento. Ele quer saber qual é a maior dimensão da edificação. Então vamos lá. Maior dimensão. Detalhe, atenção. Quando é referente à edificação, as medidas estão em metros. Quando é referente ao vidro, as medidas estão em milímetros. Atenção nisso. Então vamos lá. Vou criar um prédio aqui com 20 metros, né? 30 metros a maior dimensão. Vou digitar aqui 30 só. Já está em metros. A menor eu vou digitar 20. E a altura do prédio, você viu que naquele teste da aula passada, eu coloquei 90 metros. 90 metros é o equivalente a um prédio de 30 andares. Aqui em São José tem poucos de 30 andares porque é muito alto. Então eu já dei assim uma esculachada mesmo para poder ver que o negócio é... Mas hoje a gente vai utilizar um prédio de 15 metros. Vamos lá. Então vamos colocar aqui que o nosso prédio tem aproximadamente 15 metros. 15 metros dá 5 andares, né? 5 andares. Então vamos lá. Que normalmente o andar tem 3 metros. Ok, coloquei as medidas em metros, conferi. E aqui eu vou colocar o tipo de vidro. Bom, qual o tipo de vidro que eu atualmente gosto de trabalhar? Gabriel, vamos colocar o laminado. Tá? Vamos começar pelo laminado e vamos ver. Laminado. Ok. Então, qual que é a largura? Então, eu medi lá, tem 5 metros de largura, o meu vão. Então, eu vou dividir naquela média que o Gabriel falou, tá? Eu vou deixar com 500. Então, o meu vidro vai ter aproximadamente 500 milímetros. Então, eu vou digitar aqui, 500 milímetros. 500 milímetros. E aí eu vou digitar também a altura desse meu vidro. Então a altura do meu vidro tem 2 metros. Então vamos digitar aqui, 2.000. Lembrando que está em milímetros, tá? Então é 500, 2.000. Agora vamos aqui para o dado de cima. Esse dado é super importante. Olha só.
Quantos serão os apoios do nosso sistema? Como eu te falei, o sistema de envidraçamento e sacada, ele trabalha com dois apoios. Ele trabalha com o perfil em cima, o leito em cima e o leito embaixo. Nas laterais, não tem apoio, só é vedação. Então, apoio mesmo, só dois lados. No nosso caso, nesse caso específico, são só dois apoios. Dois apoios. Vou clicar aqui, dois apoios. Já cliquei. Bom, aqui, então tá lá, dois lados. Depois, eu tenho que colocar o ângulo. Qual que é o ângulo? Então, nesse caso, o ângulo está com 90 graus, porque é o ângulo, que é a forma com a horizontal. Então, a horizontal é o chão. Qual que é o ângulo? É aqui, né? Aqui está o chão e aqui está meu prédio. Então, é 90 graus. Tá? 90 graus. Então, já está aqui 90 graus. E agora aqui que é o segredo. Olha só. Como que vai ser colocado lá o meu envidraçamento de sacada? Aonde que está o apoio do meu envidraçamento de sacada? Está desse jeito aqui, né? É assim que é colocado o envidraçamento de sacada. Então, eu clico aqui. Então, já defini as dimensões do meu edifício. Já coloquei aqui o vidro que eu pretendo trabalhar e as dimensões. Já coloquei aqui o apoio. Coloquei aqui o ângulo. E já coloquei também quais são as bordas livres. No caso, a livre são as laterais. Depois eu coloco prosseguir. Aqui, eu coloco aqui um relatório para, né? Olha só, aqui ele já vai te dar, região 4, então, para você confirmar, né? Aqui você confirma aí se você preencheu certo. Região 4, grandes centros, médio de 25, plano pé do morro, olha aqui, pressão do cálculo, já dá aqui a pressão, ó. E na norma já tem essa tabela aqui. Com esse valor aqui, ó, 1062,19 PA, você consegue até saber se o seu kit tem garantia. Porque o que eu estou vendo por aí é que alguns fornecedores importantes, influentes do Brasil, estão falando assim, garantia, nosso kit suporta até X km por hora. Então, essa medida aqui, ela consegue ser transformada em quilômetros por hora, tá? Isso tem também na tabela da própria norma, tá? Então, já te dá aqui a pressão em PA, velocidade básica da região, olha só. Então, aqui vai servir até para você conhecer a região. Aqui tal, pressão dinâmica, pressão do vento, e aqui você tem as suas informações, que foi aqui nós preenchemos, laminado, altura 2000, largura 500, ângulo de 90, lados de apoio 2 lados. Maior dimensão do edifício 30 metros, menor 20, altura do edifício 15, vidro com espessura de 18 milímetros. Cara, aí lascou. Não dá. Bom, vamos retornar. Vou retornar que eu vou mexer só no vidro. Deixa eu colocar aqui então vidro temperado. Ok, deixa eu prosseguir. Vidro de 12 milímetros. Olha só. Então já diminuiu para 12 milímetros. O seu kit pega 12 milímetros? O meu aqui não pega, não dá 12 milímetros. Mas por que ele fala do vidro? Gabriel, essa pressão estoura um vidro temperado de 10 milímetros? Não estoura. Não estoura. Mas ele vai flambar. E essa flambagem que ele vai dar pode desestruturar todinho o sistema, que é o que nós vamos ver logo em diante. Já vou te mostrar isso. Você vai ver que legal que foi um teste que foi feito há 3 anos atrás. Mas, e agora? 12 milímetros, o que eu faço? O que nós temos que fazer? Coloca 10 mesmo? Você viu que o laminado é frágil. Então, melhor colocar um 10 temperado, né? Tá pedindo 12, 10. Ou então, o que nós fazemos aqui? Altura. Será que se nós mexermos na altura vai dar certo? Vamos ver aqui. 2000, vamos colocar aqui então 1900. Para ver se altera alguma coisa. 1900, vamos ver. 1900, olha. Também não deu certo não. E aqui para 1800. Prosseguir. Opa, aí já deu. Olha aí. 1800 deu. Então, pelo menos o laminado eu já estou correndo risco, mas eu estou falando da região 4. E estou dando essas dimensões aqui. Mas, Gabriel, será que o meu prédio realmente tem essas dimensões, cara?
20 por 30? Será que eu não errei, não? Bom, só para você ter uma ideia, vamos mudar aqui então as dimensões. Vamos colocar aqui então que a maior medida tem 20 e a menor tem 19. Altura 15 metros, prosseguir. Vidro de 10 milímetros. Mas eu quero um vidro maior, eu quero continuar nos meus 2 metros. Será que chega aqui? 2 metros? Não. 1900. Não. Então não vai ter que ser os 1800 mesmo. 10 milímetros. 1800. E aí? Então aí no caso é só imprimir, você vai colocar para imprimir e ele vai te dar, vou colocar aqui salvar, e aí você pode ou salvar, né, em PDF ou você pode imprimir. E o que é legal? Como você viu lá, ó, ele vem assim, ó. Ele vem, ó, impresso com os dados que você clicou lá, né? Tudo certinho. Isso aqui, vou te falar a verdade. Isso aqui é diferencial de venda. Quando você chega com um papel desse aqui, ó, com esse Sebracê aqui em cima, o cara já te respeita. Olha, eu vou falar pra você, eu já tirei muito aproveito dessa ferramenta. Muito mesmo, assim, fiz os cálculos certinho, chegava no engenheiro, olha, tá marcando aqui, ó, região, depois tem velocidade básica da região, velocidade característica, pressão dinâmica. Meu, isso aqui o cara respeita. Isso aqui o seu cliente respeita, cara. Porque ele tá vendo que você fez um cálculo baseado em normas, em pressão de vento, em coisa certa. Entendeu? Olha só que belezinha. Então já vem tudo certinho para você poder repassar para o seu cliente. Só que tem que tomar cuidado, porque senão o cara vai ver os dados aí, pode, né? Então já vem tudo certinho. Isso acaba sendo um diferencial de vendas para você, tá? Agora vamos trocar a região. Agora eu quero fazer na região 3 agora. Vamos trocar aqui a região. Legal, aqui vou continuar mesmo. Vamos trocar, não vou nem trocar a região. Vamos trocar aqui só aqui, ó. Vamos colocar aqui, tava grandes centros. Vamos colocar aqui esse aqui, ó. Cidade pequena, média de 10 metros. Vamos ver aqui se vai mudar alguma coisa. Esse aqui eu vou deixar os mesmos. Esse aqui, ó, olha só, já não deu. Por quê? Porque a cidade pequena, ela não tem aquela barreira. Nesse caso, quando eu falei que era grandes centros, a ferramenta já sabe que tem prédios em volta. Nesse caso, como não tem nada, então o prédio, pelo jeito, mais alto vai ser o meu, porque se a média lá é 10 metros, o meu tem 15, então o meu vai ser o mais alto, é o meu que vai absorver todo o vento. Então isso é muito importante. Isso é super importante que você tenha em mãos. Gabriel, mas eu tenho que respeitar cegamente essa ferramenta? É igual eu te falei. Eu respeitei essa ferramenta. Sempre que eu atuei na rua, eu respeitava essa ferramenta. Então, para você ter uma base, de repente, pô, está pedindo de 10 milímetros, de 12 milímetros aqui, pô, então se eu colocar um de 10 temperado, né, já é melhor do que colocar um de 8 laminado. Então você já tem uma referência, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma outra simulação. Vamos retornar aqui só para você ter uma ideia. Vamos retornar de novo. Vou deixar na mesma região, mas eu vou colocar aqui vale. Vamos colocar aqui então vale. E vou colocar aqui então que fica num vale e grandes centros. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, prosseguir. Olha só, já mudou para 10 milímetros de novo. Vamos retornar aqui. Deixa eu colocar aqui então 1900 para ver. 1900. 10 milímetros, ó. Olha que beleza. Vamos ver se dá para chegar nos 2 metros. $10 milímetros, moleque! Então, você viu, percebeu? A diferença, por isso que os dados têm que estar certos. Você tem que colocar os dados certos. Então ali, ó, quando era pé do morro, que pega aquela ventania, já não dava certo. Mas agora, como aqui é um vale, né? Vale do Paraíba, então já dá certo aqui esse cálculo. Entendeu? Então, olha como isso é legal. Então, a ferramenta basicamente é isso. É só você tem que ter as medidas exatas do prédio, né? Ou da casa que você vai colocar. Ter também, saber a região, isso aí é fácil, né? Vamos voltar aqui, ó.
Então aqui você tem que saber qual a sua região, topografia, rugosidade. Olha como isso alterou o nosso cálculo. Dimensões do prédio, dimensões do vidro e ângulo. Agora vamos supor que fosse uma cobertura. Ó, vamos mudar agora um pouquinho, não faz parte dessa aula de envidraçamento, mas só para você ver, para mim poder te mostrar os detalhes. Vamos supor que seja uma cobertura. Então eu vou colocar aqui que essa cobertura vai numa casa, tá? A casa é um sobrado, então tem aproximadamente 7 metros de altura. Vou colocar aqui, 7 metros de altura, tem a minha casa. Vou colocar que a maior dimensão tem 20 metros de fato e a menor tem 10. É uma casa mediana. Aqui, logicamente, eu preciso colocar o laminado, tá? E eu vou colocar aqui a largura de 800 milímetros. Por 2.000, vou deixar aqui 2.000 mesmo. Agora aqui que está o detalhe. Quantos apoios vão ter essa minha cobertura? Geralmente, quando você usa aquele fachada cortina, né? Sistema de fachada cortina, que é clicado, normalmente são 2 apoios, ou 3. Vamos usar 3, né? Vamos colocar então um apoio na lateral, um apoio na parede, um apoio na lateral e a pingadeira sobrando. Vamos usar então 3 apoios aqui. 3 apoios. Agora aqui que pega. Qual é o ângulo lá? Então agora uma cobertura já não é mais 90 graus. Certo? Cobertura agora já não é mais 90 graus. Então, olha só que legal. Deixa eu pegar aqui essa ferramenta. Então, quando a gente estava conversando de prédio, era isso aqui, né? Então, deixa eu marcar você então, era o piso e o prédio, ok? Mas agora não. Agora eu vou ter o quê? Vou ter um vidro praticamente deitado. Seria o quê? 180 graus. Mas 180 graus não dá, a ferramenta não dá. Então, como não dá 180 graus, vamos colocar então 3 graus. Por que 3 graus? Porque 3 graus é a caída que normalmente se dá para a cobertura. No mínimo, 3 graus. Vai esse negócio de ficar fazendo cobertura reta e vai ficar empoçando água. Então, no mínimo, faça de 3 graus. Então, vamos colocar aqui 3 graus. Em vez de ser 90, agora vamos colocar aqui 3 graus. Será que dá? Deu. E aqui, onde está a minha borda livre? Vou colocar que está aqui, ó, porque aqui é a lateral da parede, aqui é o fundo da parede, né? E aqui é a outra lateral. E aqui vai ser a pingadeira. Então, vamos colocar desse jeito aqui. Tá? Legal? E vamos prosseguir. Olha só. Olha que legal. Olha como isso é legal. Então, presta atenção. Vou colocar lá um vidro laminado de 2.000 por 800. No caso, a maior dimensão dessa casa, desse meu sobrado, é 20 metros. A menor é 10 e a altura é 7, porque é só um sobradinho. Qual é o vidro que você usa? 6 milímetros. Laminado. Acho que você iria usar o 8, não iria? Bom, Gabriel, cara, deu 6, mas eu acho muito fino. Vamos colocar o de 8. Legal. Olha só a possibilidade que a ferramenta tem. Vamos retornar aqui. Dá uma olhada aqui no vidro. Olha só. Temperado, laminado, o float, que no caso é o comum, que nós quebramos aqui na última aula. Então nós quebramos aqui desse lado o laminado, aqui o temperado e aqui o float. E aqui o insulado, que no caso é o duplo. Infelizmente, eu acho que o único detalhe que falta nessa ferramenta é colocar o laminado de temperado, quando você pega 2 folhas temperadas e lamina. Mas aqui já dá para ter uma ideia, né? Então, olha só. Bom, eu quero agora então, mas vamos supor, tá? Não pode, tá? Não pode. Mas vamos supor que essa cobertura fosse de temperado. Eu acredito que ela vai dar 6 mesmo, porque é o mínimo, mas vamos ver. Não pode, tá? Mas vamos supor que é, sei lá, vamos lá. Prosseguir. Olha só quanto que deu? 4 milímetros. Ela já alterou. Então, com essa pressão de vento aqui, você consegue fazer cobertura, fachadas, envidraçamento e sacada, certo? Agora, depois o que você faz? Você entra nas outras ferramentas, que é bem parecido com essa, treine. Se você quiser saber mais detalhes dessas ferramentas, no curso 3.0 eu dou uma aula só dessa ferramenta, tá? Mas agora nós vamos ver então
esse laudo que foi realizado em 2012 pelo Falcão Bauer e você vai ver o que aconteceu na prática. Vamos lá? Então vamos lá. O que é um sistema? Lembra? Sistema é um aglomerado de componentes que precisam trabalhar entre si em sinergia, ou seja, perfeitamente combinando, né, em prol de um objetivo. No caso do envidraçamento de sacada, qual que é o envidraçamento de sacada? Fechar quando tem que ser fechado, abrir quando tem que ser aberto, travar quando tem que ser travado. Ok? Então, isso é um sistema. No caso, a pressão de vento, né, quando é feita essa avaliação, então o que eles fazem? Eles pegam ali o sistema, leva para um laboratório, como esse, por exemplo, que a gente vai ver, que é o Falcão Bauer, leva para o laboratório e fazem os testes. Eu tenho esse laudo porque me foi distribuído, né, eles estavam distribuindo para todos os clientes, para que os clientes pudessem comprovar como que o sistema agia, ok? O que é mais interessante é que, na época que essa empresa fez esse teste, não existia norma. Então a empresa foi até competente, foi até séria, falou, meu, quero testar o que eu estou colocando no mercado. Então isso aí já é ponto para eles. Eu não vou revelar o nome deles aqui, porque não acho ético, mas o que esse teste, então, o que esse teste comprovou? O que ele testou de verdade? Então vamos lá, dá uma olhada aí. Primeira coisa que ele testou, carga estrutural ou vertical, resistência a cargas uniformemente distribuídas, pressão do vento positiva e negativa, pressão de segurança, resistência às operações de manuseio, ciclos de abertura e fechamento, impacto do corpo mole, resistência à corrosão. Alguns desses testes nós já vimos naquele vídeo que eu passei na aula 2 ou 3, não me lembro muito bem, acho que foi na aula 3, que é o impacto do corpo mole, que você pega aquele saco de couro, enche de bolinha com determinada quantidade de quilo e uma determinada altura, e aí solta aquele saco em direção ao sistema, porque aquilo simula aquilo que a gente mostrou aqui ontem, uma pessoa caindo sobre o sistema, né? É isso que simula. Será que se uma pessoa cair naquele sistema, aguenta? Não é uma pessoa tamanho normal, então é baseado no tamanho normal. Mas olha só que legal. Então vamos ver o laudo. Vamos ver o laudo que foi testado. O que aconteceu? Tchan, 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 tchan. Olha aí. Então, o que eles fizeram? Olha que legal. Eles pegaram um protótipo, um envidraçamento de sacada, de 2.500 por 2.500. 2,5 metros por 2,5 metros. Com vidro incolor de 10 milímetros temperado e película de segurança. Lembra que eu falei para você? Esse teste foi de 2012. Então não existia norma ainda, mas o sistema já estava a todo vapor na rua. Então, eles mesmos, os próprios fabricantes desse sistema, falavam, né? Até nos instruíam a colocar com película. Mas agora não pode mais, tá? Agora a norma não aborda o tema película. Mas vamos lá, dá uma olhada aí. Então tá aqui, ó. Referência, os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra, sendo proibida a reprodução parcial. Então o que eu fiz? Eu estou expondo na íntegra, só não estou revelando o nome da empresa que fez aqui, tá? Então vamos lá, relatório ensaio, fechamento de sacada, ensaios diversos. Olha aqui, identificação das amostras fornecidas por interessado, um protótipo, então foi testado um protótipo, aqui estão as medidas embaixo, tá vendo? 2.500 por 2.500, cada folha tinha 495 por 2.365. Olha só, então era alto, né? O vidro. E era bem estreitinho, então tinha quase 500. Temperado com película, temperado de 10 milímetros com película, né? Não a película de 10, o temperado que era de 10. Então, aqui eles colocam as metodologias, né, que eles vão utilizar lá, que aqui, ó. Então, olha para você ver, aquilo que eu te falei, tem muitas normas. Então, uma norma vai puxando a outra. Então, para eles fazerem esse teste, eles utilizaram outras normas. Como não existia ainda, agora não, agora você tem uma norma específica para esse teste, que é a 16259. Então, a 16259 é específica, mas até então não tinha. Então, eles tiveram que utilizar
outras normas. E aí utilizaram a NBR 10.821, que fala das esquadrias externas, né, para edificações, adaptado da NBR 14.718, que é uma norma de guarda-corpo, olha só, projeto de norma de sistema de investimento de sacada, requisitos e métodos de ensaio. E a NBR 8094, que é o material metálico revestido e não revestido. Então isso aqui foi mais para poder ser colocado nos fixadores mecânicos, nos pivôs, nos parafusos, legal. Então olha aqui que belezinha. Então tá aqui o resultado obtido. Pressão positiva. Então a pressão positiva é aquela que vem de fora, né? Uma coisa interessante. Às vezes a gente não sabe disso. Às vezes eu vejo muito cara pensando, né? Quando ele faz o projeto, ele acha que o vento só vem de fora. Mas existe tal da pressão negativa, que é a sucção. Então, dependendo do movimento que se faz lá, uma porta que se fecha do outro lado, ou uma porta que está aberta e o vento entra do outro lado, existe também a pressão de vento negativa, que é a sucção. Então não é só, né, o vento positivo, só aquele que bate no vidro. Ele pode puxar o vidro. Entendeu? Então aqui está a tabela. Ó, depois você pode ler com mais facilidade. E olha aqui. Então esses são os valores de pressão que eles aplicaram lá no laboratório. Então o que é legal do laboratório? Eles montam um protótipo no laboratório, deve ter uma máquina maluca lá e vai soprando. Então eles vão soprando e vão medindo. Ó, aqui é referente à pressão 100 PA, 200 PA, 360, 480, e eles vão medindo. E em cada medição, cada evento que acontece, então esse evento aconteceu na pressão de vento XPA, entendeu? Olha só, já até grifei ali, olha o que aconteceu com 360 PA de pressão de vento. Olha só, vou baixar aqui, então tá aqui, ó. Ao aplicar a pressão de ensaio de 360 PA, ou seja, 86 km por hora, ocorreu a ruptura da trava do fecho, com o objetivo, ó, então, ponto final. Ocorreu a ruptura da trava do fecho. Então, sabe o fechinho? Aquela fechadurinha. A gente não falou da fechadurinha ainda. Mas, todo vidraçamento de sacada, ele tem que trancar. A peça que tranca é a peça que fica parada ali no pivô, né? Aquela que não corre. 360 pressão de PA, aquela pecinha já voou longe. Já saiu fora do kit. O vão já ficou aberto. Mas aí, na intenção de continuar os testes, no caso, a empresa que fez o teste, né? O que ela fez? Ela puxou a roldana de modo que a roldana ficasse... A roldana saía aqui, né? Vamos supor, saía no buraquinho. Saía aqui. Aí, conforme quebrou o fecho, a roldana ia ficar saindo, né? Com o vento. Daí que ele fez? Ele regulou a roldana para que a roldana batesse no trilho. Então, não saía mais essa peça. Só para continuar a simulação, né? O teste. Então, vamos lá. Aí ele colocou aqui, ó, tudo relatado. Com o objetivo de avaliar a ruptura total do sistema de fechamento de sacada, o interessado deslocou a roldana da folha de modo a permitir o travamento da folha e prosseguimento dos ensaios. Desta forma, ao atingir a pressão de vento de 1.400 PA, ou seja, 170 km por hora, ocorreu o desprendimento da cantoneira da folha 1. O que acontece? Normalmente, essas cantoneiras são coladas, né? O que é cantoneira? É aquela peça que vai lá no limite, né? Que faz a vedação entre o vidro e a parede. É aquilo que eu falei, não, isso aí é só para vedação, tal. Lembra que eu falei? Acabei de falar aqui no começo, que é só para vedação, tal. Essa peça soltou, porque provavelmente não estava com parafuso. Ok? Então, quantos PAs aqui? Ó, 1.400 PA, 170 km por hora, a cantoneira já voou fora. Já voou fora. E aqui, olha, tem o desenho. Isso que eu te falei, ó. Então aqui tem o desenho, a simulação. Olha aqui. Olha só a curva que esse vidro está fazendo. Então, é aquilo que eu te falei. Olha nessa imagem. Por exemplo, olha como esse vidro está torcendo. Olha como ele está empenando. Olha aqui. Então, pode ser que você dê um cálculo lá de 10 milímetros. Aí você fala, cara, vou colocar para 8 mesmo. Aí você coloca 8. De repente, aquela pressão de vento que está dando ali não vai quebrar o vidro. Mas essa curva que ele vai fazer, no caso, essa flecha, né?
essa pressão de vento, lembre-se que ele não tem apoio nas laterais, então é só embaixo e em cima. Ou seja, se esse vidro curvar, o vidro pode suportar, mas será que a roldana que está lá embaixo vai suportar? Porque ele vai pressionar a roldana. Ele vai fazer a roldana querer sair do trilho. Então aqui está o desenho, e aí para você ver o sistema aqui, e olha só que legal. Então vamos lá, pressão negativa, tá? Mas olha aqui, vamos descer aqui, tá? Aqui tá os testes, quanto que teve deformação o vão, né? O vidro, olha só, teve um que teve 8 milímetros, teve um que teve aqui 25 milímetros, tá? Agora, olha aqui, ao aplicar a pressão de ensaio de 1640 PA, ou 186 km por hora, ocorreu o desprendimento da travessa inferior da folha. Os deflectrômetros para a medida das deformações foram posicionados nos seguintes locais: na parte superior, na folha 2, no centro da folha 2, na parte inferior da folha 2. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O vidro simplesmente saiu do leito. Descolou, porque é aquilo que eu falei. Começou a curvar, em algum lugar ia ter que estourar esse... Em algum lugar ia ter que ceder. O vidro não vai ceder, porque o vidro é forte para arrebentar, né? É 10 milímetros, o vidro não ia ceder. O que cedeu? A cola. Muita pressão. É como se você pegasse e ficasse empurrando, ela vai pegar aqui e escapar. E foi isso que aconteceu, escapou. Então, ó, isso é teste. Isso foi testado em um laboratório, com vento controlado. Então, mas olha só que legal. Impacto no corpo mole, que é aquela porrada que dá com aquele saco lá de couro, ó, cheio de bolinha de gude. Eles pegaram aquele saco, levantaram a 60 centímetros, ó, aqui, ó, pra baixo dessa mesa. Bateram. E aí, já o pivô da travessa inferior passou pro lado de fora. Passou. Aí levantaram 80, 20 centímetros a mais. Jogaram o saco de novo. Agravamento da situação anterior. Então o pivô saiu mais ainda. E aí com 1 metro, você viu que lá no guarda-corpo o cara levou lá em cima e soltou. Agora nesse aqui, eles levantaram o saco 1 metro. E aí, ruptura da roldana inferior, causando transpassamento da travessa para o lado de fora. O que aconteceu? A irmãzinha dessa peça aqui, né? Que a peça que quebrou, no caso, é a de baixo, né? A de baixo só tem 2 roldanas, mas essa peça aqui, o pivô estourou. Pivô igual esse aqui, que provavelmente seja de aço inox. Quebrou, cortou, saiu fora. Então, pra você ver, os rebites aguentaram, os parafusos aguentaram, mas o pivô, eu acho, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que ele não deve nem ter cortado, ele deve ter desencaixado aqui, ó. Desencaixou e a travessa foi embora. E aí, o que eu comecei a perceber? Que muitos fornecedores de sistema de endereçamento de sacada estão se baseando aqui em cima, ó, em 1640 PA, ou seja, 186 km por hora. Eu vi, hoje mesmo eu já vi isso no site. Olha, nosso sistema tem garantia de 186 km por hora. Então eu acho que eles pegaram esse laudo aqui também e falaram, meu, nós não precisamos testar, vamos fazer igual e pau no gato. Então eu já percebi que a maioria deles estão se baseando nessa média aí, 186 km por hora. Bom, então aqui você está vendo que saiu fora, aqui o pivô pulou fora. Imagina, lá naquele caso, olha para você ver, naquele caso eles mandaram a pressão, certo? Pressão de vento. Aí soltou a peça, eles param, de novo, pressão de vento. Para, de novo, pressão de vento. Agora você imagina, numa ventania verdadeira, meu, soltou a peça, continuou ventando, ele vai dobrando. Ele vai levar o trilho de cima, vai ficar balançando, porque tá na roldana. Né? Soltou embaixo, olha só, não tem nada mais segurando. Ele vai ficar assim, ó, igual uma balança, e vai arrebentar o trilho. Meu, isso que aconteceu aqui, se é numa situação verdadeira, onde o vento não para, se o vento continua soprando naquela intensidade, ele tira o trilho fora, cara. Ou ele estoura o vidro. Eu acho que ele vai... É mais fácil ele tirar o trilho do que ele estourar o vidro, porque ele vai começar a fazer alavanca lá no parafuso lá em cima, né? Ele vai fazer esse movimento aqui, ó.
O vidro não vai sofrer pressão nenhuma, porque o vidro vai transferir a pressão lá para cima, porque ele vai estar solto. Ele vai fazer isso aqui, ó. Quem que vai fazer a alavanca? O trilho lá em cima, o trilho vai ficar puxando. Meu, cara, isso é sério, mano. Isso é muito sério. Olha pra você ver que loucura. Vamos lá. Bom, vamos descer aqui. Muito legal. Aí aqui tem um outro teste. A névoa salina, que é baseado nessas peças metálicas. A Roldana ficou durante 48 horas sobre teste e não houve produto de corrosão vermelha ou branca ou material exposto. Então, nesse caso aí, todos os materiais metálicos passaram. Um outro teste também que é feito é esse teste aqui, que é o de ciclo de abertura e fechamento. Eu fiz um cálculo aqui baseado na norma, então a norma agora ela fala quanto que tem que ter esse ciclo, quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui. Eu estava calculando isso aqui, mas, poxa, olha só. Olha que legal tá aqui, ó. Diretrizes. Este método consiste em submeter uma folha do sistema instalada em condições normais a 10.000 ciclos de abertura e fechamento, em uma frequência de 140 a 150 ciclos por hora, cujo ciclo é composto por movimentos deslizantes e pivotantes, de tal forma a reproduzir o movimento da abertura e fechamento real do sistema. Então, agora a norma, ela, né, vamos supor, você vai levar o seu protótipo para eles testarem lá, eles vão fazer esse teste aqui, ó, ciclo. Eu vi também esses dias uma mola, né, a mola da Marix mesmo, eles mandaram um vídeo para mim e ficou lá não sei quantos dias lá o negócio, abrindo e fechando para ver quantos ciclos aquele material dura. Então aqui, eles testaram 10.000 ciclos. O cara abre, né, o cara fecha, tá fechado. O cara abre, fecha, um ciclo. Abre de novo, 10.000 vezes. Aí eu fiz um cálculo, uma curiosidade. Aí você quer saber, Gabriel, quanto tempo eu tenho que dar de garantia no meu sistema? Bom, só para você ter uma ideia, se a gente fosse basear pelo ciclo, 10.000 ciclos, dá nada mais, nada menos, ó, se você abrir e fechar no caso, né? Vamos supor que o seu cliente, ele vai abrir o sistema de manhã e fechar o sistema à tarde, todo santo dia. Todo santo dia. Quanto tempo de garantia você tem que dar? 27 anos, meu caro. Se você pegar em dias, se eu não errei na conta, vou até fazer a conta de novo, mas pelas minhas contas, dá 27 anos. Porque se fosse 365, um ano. Mas são 10.000. Acho que é isso mesmo, 27 anos. Tem que durar o seu sistema. É lógico, você não vai dar uma garantia de 27 anos. Né? Tô vendo garantia de 5 aí, de 3, a maior que eu vi é de 5. Tá? Mas, olha para você ver, os caras são rigorosos. 10.000 ciclos, sem dar problema. Bom, então você viu aí o laudo. Você viu o laudo aí. Se você tiver alguma dúvida, você pode voltar os vídeos, né? Vou deixar as folhonas ali para você acompanhar com mais calma, para você ler com mais tranquilidade. Às vezes eu leio meio rápido aqui, acaba atrapalhando. Então, eu queria te mostrar isso. Era algo que eu exigi que entrasse no curso. Eu fiquei muito pensativo se eu colocava, se eu expunha esse laudo ou não, porque foi um laudo que foi me passado pela produtora, mas eu quis de fato mostrar para você a seriedade das coisas. Né? Às vezes você entra nesse mercado se aventurando, mas você sabe que existem alguns fatores que tem que ser analisado. Então, por exemplo, aquilo que eu falei do sistema, da sinergia, né? Uma peça dessa que falha, né, um pivô desse aqui, que sai, ele compromete o sistema. Você viu? Com 86 km por hora de vento, ventinho básico, a tranca já saiu. A tranca que mantém o negócio trancado. Você imagina agora um vento, aquele negócio batendo na parede. Então, esses são os detalhes, porque eu sempre costumo falar isso aí. Quando você monta, né, você não vai imaginar que depois vai vir chuva, que vai vir vento. Algum tempo atrás eu estava aqui no escritório, foi uma chuva de verão, né, uma chuva de tarde. Eu estava aqui trabalhando,
De repente, eu comecei a olhar na porta, tem uma porta do lado aqui, comecei a olhar na porta, vi uns plásticos, né? Aquele saquinho de supermercado voando. Falei, mas caramba! E vi aquele monte de saco voando, aquela poeira em volta, poeira em volta. Daqui a pouco, caiu uma chuva. Eu vou falar a verdade pra você. Eu fiquei segurando as portas. Eu fiquei segurando as portas. Eu tava com medo das portas caírem aqui pra dentro do escritório. E molhar tudo aqui. Eu fiquei na porta segurando, porque eu nunca tinha visto acontecer daquele jeito. Nunca mais aconteceu aquilo. Foi uma vez que eu vi. Mas aconteceu. Sorte que foi eu que instalei. E aí não caiu nada, ficou... Bom, não sei também, né? E aí ficou firme aí. Só que a porta aqui, por exemplo, é de 8 milímetros, porque é uma porta que fica interna aqui, né? Assim, interna é mal dizendo, né? Fica... Não é saída pra rua, tem até um muro, mas o vento foi tão forte que, sei lá, que pulou por cima do muro, porque isso que eu falei, nunca aconteceu isso aqui. Mas acontece. Então, de repente, vou colocar de qualquer jeito 2 parafusinhos só porque tem o muro protegendo ali. Não. Nossa, muita calma. Então, sempre pense nisso. Porque você olhando, não dá para você ver o que não dá para você prever o que aconteceu depois da manhã. Se você coloca o seu sistema baseado na norma, tá? Você tem a norma. Para isso que serve a norma. Você colocou seu sisteminha lá, respeitou a norma, fez o cálculo na ferramenta. Deu problema, você fala assim, olha, foi uma fatalidade. Porque tá na norma. Se caso isso acontecer, você tem até que ligar para a BNT e falar assim, segui a sua norma lá, mas o negócio falhou lá. Então você automaticamente acaba se isentando, porque esse é o documento que nós temos que seguir. Essa é a nossa luz. Então até 2013 não tinha luz para a gente seguir. Então você viu, a fornecedora testava com película. Eles mandavam a gente colocar película para dar mais segurança. Hoje já não pode mais, então as coisas já foram mudando. Mas se amanhã ou depois der um BO, você tá com a norma na mão, você tá isento. Você tá isento, seguir a norma, seguir a risca, entendeu? Bom, então é o seguinte, lembrando que estou confiando em você, estou, na verdade, dependendo de você, para que você possa responder aqui o nosso questionário, para ver se compensa a gente produzir um curso, tipo assim, esse curso, por exemplo, é um curso de 10 aulas, gratuito, e você está vendo assim, modéstia à parte, que estamos tendo, até agora, graças a Deus, não tivemos nenhuma reclamação, só elogio. Pessoal, Gabriel, cara, quando eu vi lá grátis, eu pensei que era tipo assim, marmelada, pensei que era um negócio meia boca, mas, o negócio é fera mesmo, que acabamos de ler ali, de alto nível. Então, você viu que tem pessoas que fizeram 2, 3 cursos presenciais aí e estão se surpreendendo com os conteúdos que estão aqui. Mas o que eu quero te mostrar, por exemplo, uma coisa que eu quero fazer. Lógico, a gente vai montar uma plataforma. Gabriel, pode fazer, faz que a gente vai comprar, legal. A gente vai montar uma plataforma curva também, porque uma coisa que eu recebi muita reclamação é que só estão ensinando a montar em plataforma reta. Aí não, eu quero fazer a reta, a em ângulo 90 e depois os outros ângulos, qualquer ângulo, para você aprender a fazer, né? Igual a pergunta do nosso amigo, dá para fazer em C? Dá, entendeu? Então, quero fazer um negócio legal, mas eu dependo de você me falar, Gabriel, legal. Igual eu te falei, esse questionário você não vai estar assumindo nada comigo, você não está falando que você vai comprar, você só está falando assim, cara, é legal, eu compraria, de repente se for bom mesmo, eu compro. Existe o interesse de talvez eu comprar. Mas para a gente saber mesmo essa avaliação. Bom, então estou dependendo de você, tá? Tá aqui embaixo. Se você também não baixou aqueles materiais gratuitos que eu te passei, baixe lá. Tem lá os cálculos de vidro, cálculo de parafuso, de bucha, de rebite. Baixa lá e já aproveita e já responde o nosso questionário rapidinho. Um outro detalhe é que em todos os cursos que nós promovemos aqui, nós sempre fazemos um exercício que nós chamamos de exercício de fixação. Por quê? Isso é bom para você, porque você vai ver realmente se você está bom ou não, se você aprendeu aquilo que nós passamos. E sabe o que isso é legal? Porque simula aquelas perguntas que o nosso cliente faz. Né? Não tem coisa mais gostosa no mundo que o cliente te perguntar, cara, você estufar o peito e falar, meu querido cliente, é assim, é assado, com firmeza. Porque você sabe,
Agora, quando o cliente pergunta, você dá uma coçadinha. Pronto. Já perdeu a credibilidade. Começou a gaguejar, começou a tremer. Agora, quando você sabe, cara, você fica até maior. Né? Peito estufado pra frente, nariz empinado, você sabe, cara. Agora, quando você não sabe, você fica meio, né? Fala até fino. Você vê que esbuta aqueles negão falando fininho, porque não sabe. Então, nós vamos fazer esse teste com você já entre amanhã e depois. Você já vai estar recebendo isso aí na sua caixa de e-mail, esse teste. Responda lá, ó, tire aí 20 minutinhos da sua hora, vai valer a pena para você ver como está o desempenho. E normalmente, depois você tem acesso pelo número do seu telefone, né, para que só você saiba do seu resultado. Nós utilizamos o final do número do seu telefone, tipo assim, os 4 últimos números do seu telefone, né, o seu primeiro nome e os 4 últimos números do seu telefone, para você saber qual é o seu resultado. Então isso é legal para você poder avaliar ali se está certo, se está errado. Isso é 10. Então vou te mandar esse exercício e, como eu te falei, é bom para você e é bom para mim, porque normalmente no último curso, por exemplo, as aulas extras que foram feitas foram baseadas nos exercícios. Pegamos aqueles pontos onde os participantes mais erraram, mais falharam, e aí, opa, então esse ponto aqui não ficou legal. Não ficou claro, tem muita gente errando isso aqui. Então vamos fazer mais uma aula extra para poder suprir essa necessidade. Então você se ajuda, porque você consegue perceber como que você está aí, se você tem que se aprofundar mais, de repente assistir o vídeo de novo, né? Porque o vídeo está no ar, é de graça, está na internet. Assiste de novo, ó, não peguei isso aqui. Isso aqui foi falado na aula 5, opa, eu não prestei atenção, não vi. Entendeu? E é bom para nós também, porque daí a gente pega aquelas dúvidas, refaz novamente, mais aprofundado naquele tema que está sendo muito falho e te passamos de novo. Então o setor vidreiro é assim. Legal? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Você acabou de participar da 7ª aula do curso expresso de envidraçamento de sacada. Agradeço essa rapaziada que está com a gente, que nos ajuda todo santo dia, fica a noite sem dormir, que almoça rapidinho, 10 minutinhos já tá pegando de novo para poder lançar o vídeo para sair na hora. E aí quando o vídeo não sobe, o pessoal fica todo triste, aqui todo cabisbaixo, porque brigou até o último e o YouTube não subiu o vídeo. Mas é isso aí, a vida é assim, cheio de roubadinha, né? Várias roubadinhas. Mas é isso aí. Então meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Você acabou de participar da 7ª aula do curso expresso de envidraçamento de sacada. Aquele abraço e até a aula 8. Não esquece de responder para mim aqui, hein? Responda aí, beleza? Agora sim, aquele abraço.